Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, meu colega Everson. Nós somos historiadores aqui no museu. E hoje vamos falar de outras duas divindades do Egito Antigo, sobre a deusa Sekhmet e sobre o deus Khonsu. Então eu vou começar conversando com vocês e daqui a pouco, então, o Everson assume a segunda parte. Bom, então, a gente já tem, desde o ano passado, né, fazendo algumas lives apresentando outras divindades até que nós não pudemos explorar nas visitas que nós fizemos aqui no Museu Egípcio, né, até por às vezes não ter a representação do Deus, né, ou a gente até tem do Khonsu, por exemplo, nessa mostra, mas a gente acabou não dando um foco especial a ele quando falamos dos deuses que estavam aqui na nossa exposição. Então, por conta disso, a gente tem feito, né, pelo menos uma vez ou por mês ou a cada 2 meses, trazendo dois novos deuses sobre o Egito Antigo. E hoje, então, começamos falando sobre Sekhmet, né, cujo seu nome significa justamente a poderosa. A gente tem que lembrar que Sekhmet está associada à leoa, né? Ela é representada geralmente com um corpo humano, a cabeça de leoa, que possui um disco solar sobre a cabeça, e a gente já vai ver o porquê dessa relação com o deus solar Ra, e também com a serpente Uraeus. Na grande maioria das vezes que nós a encontramos representada, ela ou está sentada em um trono, ou de pé, né? E geralmente, até quando está sentada no trono, ela segura muitas vezes o símbolo Ankh, né, que significa vida, e em alguns momentos também a gente pode encontrá-la segurando um cetro. Essa é a maneira tradicional da representação da deusa, cujo nome então provém da palavra egípcia Sekhen, que significa poder, e por isso então Sekhmet, como nós vamos ver pelo significado que a deusa possuía no contexto da crença do Egito Antigo, então literalmente a poderosa. Para que nós possamos conhecer a respeito dela, começaremos falando sobre Sekhmet na mitologia, em especial no mito da vaca celeste. Esse mito, ou também, né, como no livro da vaca do céu, ele foi encontrado na tumba de faraós da 19ª dinastia, do Horemheb, também num relicário de Tutancâmon, né, onde nós encontramos referências a este mito. E no início, na verdade, geralmente os egiptólogos costumam dividir esse mito em 4 partes. E a primeira delas está justamente relacionada à destruição da humanidade. E é aqui que a gente encontra, então, referências à deusa leoa Sekhmet. Aonde, segundo o mito, então, ele fala a respeito de um momento em que Ra ainda não fazia a sua viagem diária em sua barca diurna e noturna. Na verdade, Ra já se encontrava envelhecido e vivia justamente no Egito, né? Nós não tínhamos, por exemplo, ainda o submundo criado, né? Os astros, o próprio mundo dos mortos, o distanciamento de Ra das divindades do Egito vão acabar ocorrendo no desenrolar do mito, então, da vaca do céu. Mas esse em especial sobre nesse momento, sobre a destruição da humanidade, então que fala que Ra, já envelhecido, acaba descobrindo que a humanidade, que ele criou a partir das suas lágrimas, está tramando contra ele. E isso realmente deixa o Deus extremamente enfurecido. A gente também pode estabelecer um contraponto de que quando o Ra, né, quando Atum, como Deus solar, cria, né, tudo que existe no mundo e depois, inclusive, a própria humanidade, tudo isso faz parte de uma ordenação cósmica que foi realizada pelo Deus. O fato de saber que haviam homens que tramavam contra o Deus, de certa maneira, isso se coloca contra essa própria ordenação cósmica. Então, diante disso, Ra, sabendo, né, que os homens tramam contra ele, ele decide se consultar com os deuses também relacionados ao processo da criação do mundo. Aonde, então, ele se consulta, por exemplo, com Shu, Tefnut, Shu, o ar, Tefnut, a umidade, Geb e Nut, né? Geb, a terra, Nut, o céu.
E além desses 4 deuses, também se consulta com Num. Num é o oceano caótico. Na verdade, Num é algo que existia antes da própria criação. Então, a gente tem uma divindade, né, relacionada ao momento anterior à própria criação. E aí, então, Ra, ao se consultar com essas 5 divindades, ele diz a respeito do que ele descobriu, né, sobre a humanidade que trama contra ele, e esses que estavam, então, tramando contra ele haviam fugido para o deserto, e o que, então, ele deveria fazer. Eis que o deus Num é quem sugere que Ra envie o seu olho para, né, conter, na verdade, aqueles que se colocaram contra ele. E é nesse momento, então, que Ra chama o seu olho, que nesse momento tem a forma da deusa Hathor, justamente para punir esses homens. E Hathor, então, vai até a região desértica e aniquila grande parte desses homens que haviam se colocado contra a divindade. Quando ela retorna, né, e na verdade Hathor retorna de certa maneira até feliz, né, por ter cumprido então o que seu pai, né, o que Ra havia pedido que ela realizasse. Naquele momento, então, Ra percebe que talvez aquele não teria sido a melhor solução, né? A solução dele não seria acabar com toda a humanidade, até porque quando Hathor regressa, ela demonstra a vontade justamente de no dia seguinte continuar a realizar o papel que seu pai havia pedido que ela executasse. E aí a gente tem, então, na própria passagem do mito, a seguinte questão. Quando Hathor regressa, Ra diz-lhe, bem-vinda em paz, Hathor. Ao que ela lhe responde, que o seu coração está contente pela chacina, revelando que já não é Hathor quem ali está, mas sim Sekhmet, o que é corroborado pelo próprio texto. Assim a poderosa passou a existir, nasceu. Então nós temos que no primeiro momento é Hathor, como olho de Ra, como filha de Ra, quem vai destruir os homens que se colocaram contra o seu pai, e quando no retorno a deusa, né, contente pela chacina que havia realizado, já não é mais Hathor, e sim se apresenta na forma de Sekhmet. É nesse momento, então, que Ra percebe que ele também não pode simplesmente destruir a humanidade, porque a própria humanidade faz parte, como nós comentamos, do próprio mundo que foi criado pelo Deus, né? Então, com isso, ele acaba pensando, criando um subterfúgio para parar a ira, né, de Sekhmet, né? Agora, não mais Hathor, e sim Sekhmet, que estava, então, literalmente com desejo de mais sangue, de continuar a carnificina. E o que Ra, então, decide fazer? Ele manda que sejam feitos milhares de jarros de cerveja e que essa cerveja seja tingida com ocre, né? Ou seja, que ela seja tingida e fique na cor do sangue. Ainda durante a noite, Ra pede com que seus servos derramem toda a cerveja que foi produzida com ocre pela região aonde Sekhmet passaria no dia seguinte, né? E assim foi feito. A deusa, então, quando começa, né, quando iniciaria, segundo o momento da caçada, contra aqueles que se organizaram contra o seu pai, ela se depara com aquela grande quantidade, né, de, aparentemente, sangue, né, que é o que a deusa interpreta naquele momento, e ela, então, desejosa daquilo, ela começa, então, a se alimentar daquele sangue que, na verdade, é cerveja. E assim, então, a deusa acaba sendo apaziguada através da bebedeira, ou seja, através da ingestão da cerveja. Então, desta forma, Ra conseguiu parar Sekhmet e fazer com que ela não continuasse o processo da destruição da humanidade. Claro que o mito depois continua para um outro momento, né, da decisão do próprio Deus, com relação aos homens e também a relação com os deuses, mas nós vamos contar o mito até aqui, que é o que nos é importante para pensarmos a respeito de Sekhmet. Então vemos que Sekhmet está associada ao olho de Ra, que cumpre algo que seu pai solicitou que ela fizesse, né? Então, ela colabora, de certa maneira, para a manutenção da própria ordem,
contra o caos, que significava a rebelião dos homens contra Ra, né? E ao mesmo tempo a importância de apaziguar a deusa, porque uma vez que a deusa estivesse realmente em fúria, esse era o grande medo do egípcio, né? Como realmente conseguir conter a fúria da deusa, que poderia tanto trazer coisas benéficas quanto maléficas nesse momento de fúria. Por isso que era importante saber direcionar este sentimento da deusa apenas para momentos específicos e determinados, como a gente vai ver, por exemplo, quando o faraó estivesse em guerra. E aí, só para a gente finalizar essa questão do mito, né? Aqui a gente tem um trecho, então, que fala justamente desse momento em que Ra manda que o campo, então, fosse inundado, né, com a cerveja vermelha para tentar conter a deusa. Era de manhã quando a deusa encontrou esses campos inundados. Foi por conta disso que seu rosto perdeu sua luz. Então ela começou a beber e foi muito bem em sua estimativa. Ela retornou tão bêbada que se tornou incapaz de reconhecer a humanidade. Então aqui temos, né, um dos principais mitos relacionados a Sekhmet, como filha de Ra, por isso então também nas suas representações nós temos a deusa com o disco solar. Bom, quais são as primeiras referências que nós temos a respeito da deusa? Então, as primeiras aparecem a partir do início da quinta dinastia, no governo do faraó Sarruri. A primeira delas, na verdade, a gente pode encontrar na porta falsa do médico, né, do chefe dos médicos do próprio rei, chamado justamente Nyank Sekhmet, que significa a vida pertence a Sekhmet, que mostra duas questões para nós. Como nós vamos ver, a Sekhmet também será patrona da medicina, estará relacionada à cura. E aqui o próprio nome do médico, né, do rei, né, do chefe dos médicos do rei, ele tem já o seu nome associado à deusa, o que faz com que a gente pode pensar que o seu culto já era, né, ele está realmente associado ao reino antigo. Porque se nós temos o nome dele já associado à deusa, com certeza, então, o culto a ela remete a períodos anteriores. E depois nós temos no templo funerário do próprio, né, monarca, do próprio Sarruri, uma das câmaras que ele dedicou a Sekhmet, né, no seu tempo, então, em Abusir, que ele, então, também dedica a Sekhmet. Então, basicamente, a primeira referência que nós temos à deusa é do reino antigo, do início da quinta dinastia. Dessa mesma dinastia, nós encontramos também referências a ela no texto das pirâmides. Já, né, no primeiro faraó que redigiu esse texto na sua pirâmide, do faraó Unas. E aonde aqui Unas é referenciado como filho de Sekhmet. Então, nós temos no texto das pirâmides, no parágrafo 248, que vai falar sobre a origem mitológica do rei, né, e que tem a seguinte passagem. Unas foi concebido por Sekhmet e Shesmetet. É aquela que deu a luz a Unas. Então, ou seja, com isso a gente tem que o rei, ele é filho de Ra, né? Possui o título de Sarra, ou seja, filho do deus Sol, e aqui no caso também filho da deusa Sekhmet. Aqui colocando a deusa como protetora da monarquia. Então é uma outra face, né, desta divindade que nós também vamos encontrar. E logo depois deste capítulo, né, do 248, o seguinte correlaciona Unas ao deus Nefertum. Nefertum, na tríade tebana, da qual Sekhmet faz parte, que também vamos conversar daqui a pouco, é filho de Sekhmet. Então, nesse texto, né, do faraó Unas, na pirâmide do rei, que fala sobre sua origem mitológica, ele não é apenas filho da deusa, mas né, é escrito que ele é filho da deusa, mas também correlaciona o próprio rei a Nefertum, que está associado ao Lótus, né, do Lótus que teria surgido, né, por exemplo, o deus solar Ra, né? Então, fazendo essas duas referências do rei à deusa, e com isso podemos pensar nela como também patrona, né, ou padroeira da própria monarquia egípcia. E aí a gente vai encontrando, depois dessas referências da quinta dinastia, associações dos reis com o Sekhmet ao longo de toda a história egípcia.
tanto no Reino Médio, e aqui em especial vamos comentar das referências da deusa ao Reino Novo. O Reino Novo é um período de expansão territorial egípcia, e é onde nós temos os reis associados às suas conquistas. E aí que vai ser fundamental a relação do rei com a deusa Sekhmet na sua questão militar, né? Na sua capacidade de deusa da guerra. Porque Sekhmet, a partir da sua fúria, e o faraó, então, tendo essa fúria associada à própria deusa, poderia, então, derrotar os seus exércitos, né? Então, a gente tem uma associação do faraó com a deusa em relação à violência, que é intrínseca à deusa, a fúria, e logo as capacidades militares que o rei necessitava para o campo de batalha, né? E com isso, a gente também diz que Sekhmet colabora para a manutenção de Maat. Por quê? O faraó, quando precisa lutar contra os seus inimigos, ele está, né, mantendo Maat no Egito. Então, com isso, neste momento em que o rei é associado à deusa nos campos de batalha, ela também está colaborando com um papel que também é real de manter a ordenação cósmica no Egito, ou seja, de manter justamente Maat. E a ideia também de associar o rei à deusa é que, sendo a deusa extremamente temida, né, no seu momento de fúria, esperava-se assim que os inimigos do rei também temessem, né, o faraó, tal qual o medo que sentiam da deusa. E aí a gente pode ver entre as várias associações que existem em textos de templos, principalmente falando das vitórias de faraós desde o início do Reino Novo, e aqui também eu trouxe uma relação com o faraó do Reino Médio, a gente pode ver como fica essas questões que estão estabelecidas, né, entre Sekhmet e a monarquia. Então aqui nós temos, né, num texto de um alto funcionário, na verdade, do faraó Amenemhat III, que é do Reino Médio, né, que ele vai dizer, então, né, sobre o seu monarca, sobre o rei, né, que Amenemhat III é Sekhmet para aquele que transgride o seu comando. Aquele a quem ele odeia será acometido por doenças, né, ou seja, o rei, né, para aquele que transgride, que não obedece a ele, né, vai receber a fúria do rei como se fosse a fúria da própria deusa. E aqui a gente já antecede uma outra característica dela, que será cometido por doenças, porque muitas vezes é visto que Sekhmet, nesse momento de fúria, ela também poderia trazer a doença, poderia também trazer a peste, né? Então, como a gente vai vendo, sempre nós temos essa dualidade, né, presente no significado da própria deusa. Neste aqui, a gente tem um textinho que fala a respeito de Tutmés III, né, um dos faraós do Reino Novo, e muito associado às suas conquistas militares. Então, num relato, né, da conquista de Jaffa pelo faraó Tutmés III, então, feito a partir da perspectiva do seu general, Jehut, então, ao falar ao inimigo da cidade, diz o oficial: olha para mim, ó inimigo de Jaffa, contempla o rei Menkaperra, vida, prosperidade e saúde, o leão feroz, o filho de Sekhmet. Então, aqui a gente tem tanto a relação do rei ao leão, a força do animal, né, que é algo extremamente comum na história do Egito Antigo, desde na verdade, o período pré-dinástico, essa associação. E aqui, de novo, nós temos a ideia do rei como filho de Sekhmet, né? Dessa questão não só dela que protege na guerra, mas, novamente, como a protetora da monarquia. E um outro exemplo que eu trouxe aqui está relacionado já à 19ª dinastia, também no Reino Novo, às campanhas militares do faraó Sete I, né? Onde Amon diz que eu fiz com eles, os inimigos do Egito que foram conquistados, vissem sua majestade como uma chama ardente, como a própria essência de Sekhmet na sua tempestuosidade, né? Ou seja, relacionando também a força do faraó em guerra à própria deusa. E aqui a gente tem essa característica da chama ardente,
muitas vezes Sekhmet é relacionada ao fogo. E a gente consegue também entender essa relação dela enquanto filha do Deus Sol, enquanto filha de Ra, né? Então, o rei como a própria essência da deusa na sua tempestuosidade, né? Ou seja, na fúria da deusa que era tão temida. E aqui ao lado a gente tem uma representação de Sete I com Sekhmet, só que aqui está no templo funerário do faraó em Ábidos. Bom, se ela é protetora da monarquia, deusa da guerra, que o faraó deve assumir, então, a sua fúria para proteger o Egito dos inimigos, né, que acabam indo contra, né, a manutenção da ordenação cósmica do Egito, nós também vamos encontrar Sekhmet como patrona da medicina, como protetora, como a deusa curadora também de doenças. E aqui também a gente vai falar dessa dualidade da própria deusa. Porque ela pode ser, na sua fúria, como eu comentei, aquela responsável por trazer, por ocasionar a peste ou as doenças, porém, sabendo lidar com a deusa e sabendo como apaziguá-la, ela vai agir magicamente, protegendo, curando, então, o Egito ou individualmente os egípcios. Então, é por isso que em muitos dos papiros médicos e que trazem encantamentos mágicos para curas de determinadas doenças, muitas vezes temos encantamentos dedicados a Sekhmet, para apaziguar a deusa, para que ela traga a cura, ou melhor, para que ela afaste, né, a peste, ou falando justamente dela sendo a responsável por trazer a peste e que é necessário, então, agir magicamente contra isso. Então, como eu comentei, né, ela pode proteger e também trazer a peste. Ela representa, se nós pensarmos nessa dualidade, esse dualismo do próprio pensamento egípcio, né? Então, ao mesmo tempo que ela traz aquilo que é ruim, né, aquilo que causa destruição, ela também pode oferecer a proteção e saúde. Por isso, claro, também da importância, por exemplo, como nós temos aqui, dos próprios amuletos, né, que geralmente seriam utilizados para evocar e apaziguar a própria deusa. Por conta dessa sua relação, ela vai ser padroeira dos médicos e dos curandeiros, tanto que nós vamos ter entre os sacerdotes de Sekhmet a sua relação também com os médicos, né? Então, em termos médicos, os sacerdotes da deusa tiveram um importante papel, curando, que em alguns momentos incluía rituais de magia, nos quais eles poderiam invocar os poderes de Sekhmet para ajudá-los a expulsar as divindades de aspecto maligno que os egípcios acreditavam que traziam a doença. Então, muitas vezes, essas divindades menores de aspectos malignos, em alguns textos, eles estão associados a Sekhmet, sendo ela responsável por trazê-los, mas os sacerdotes, sabendo agir com a magia correta, poderiam também expulsar, né, na magia correta para a deusa, expulsar essas mesmas divindades menores que seriam responsáveis pela causa dos males. E por conta disso, então, nós temos, né, os Wab Sekhmet, ou seja, os sacerdotes de Sekhmet, cujo, né, o seu principal conhecimento estaria relacionado justamente a saber acalmar a ira da deusa e a dirigir, se fosse necessário, a ira dela para questões, para a proteção do Egito, e em especial no caso da doença, para o próprio doente, né? Então a gente tem essa questão deles saberem utilizar os procedimentos mágicos por conta disso, né? Então aqui a gente tem um sacerdote que tinha como título de supervisor dos sacerdotes de Sekhmet. Isso faz com que a gente pense que, pelo menos além dos sacerdotes Wab, né, sacerdote Wab é o sacerdote puro, dedicado a Sekhmet, também havia uma hierarquia sacerdotal entre eles, inclusive, né, supervisor e talvez sumo sacerdote da própria deusa. Né? Então, recitar encantamentos para a deusa era parte integrante, na grande maioria das vezes, ao tratamento de diversos males no Egito Antigo.
E Sekhmet, né, nós temos que o seu culto inicial está relacionado à região do delta do Nilo, então associado justamente ao Baixo Egito. Ela vai ser uma deusa extremamente cultuada, principalmente na região de Mênfis, e é em Mênfis, então, que ela é associada à tríade, por isso que nós também, né, conhecemos as representações de Sekhmet na tríade menfita, aonde nós temos Ptah, que é o deus criador, de acordo com a cidade de Mênfis, os deus relacionados aos artesãos e à arte, Sekhmet, e que teriam como filho o deus Nefertum. Né? Então, Sekhmet, Nefertum e Ptah formavam justamente a tríade menfita. Aqui até a gente tem uma estátua que está na frente do Museu do Cairo, aonde no lugar de Nefertum nós temos Ramsés II representado, né, ou no lugar, no caso, como se fosse Nefertum, e aí então Ptah e Sekhmet na ideia da teologia tebana, da teologia menfita, desculpem. Porém, os estudiosos afirmam que o culto a Sekhmet é anterior à própria ideia da existência desta tríade, possivelmente relacionado ao segundo nomo do Baixo Egito, né, Latópolis, aonde estaria mais ou menos associado ali o início do culto a essa deusa. Teria iniciado ali, depois estendido-se a outras regiões, como ainda no Reino Antigo, a Mênfis, que era a capital do Egito durante esse período. Então, a gente tem vestígios, né, que indicam que Sekhmet é originária do delta do Nilo, possivelmente da área menfita, leontopolita, espalhando o seu culto, então, a partir depois para leste e oeste. Então, que os principais templos de culto à deusa estariam em Mênfis, Letópolis, e depois também na própria região do delta ainda, em Comel-Ish, que era a antiga Ima, que é onde nós temos um templo, hoje, na verdade, restou muito pouco desse templo, dedicado a Hathor Sekhmet. Né? Mas é claro que depois, ao longo da história egípcia, a gente encontra santuários dedicados a essa deusa em outras regiões do Egito. Propriamente em Karnak, mesmo no Reino Novo, né, nós vamos ter uma associação, por exemplo, de Sekhmet com Mut. Mut é a esposa do deus Amon, né? E teremos uma associação, então, entre essas duas deusas, na qual, então, por conta disso, temos também santuários dedicados a essa deusa, e vamos encontrar, na verdade, santuários dedicados a ela até o período greco-romano na história do Egito Antigo. Bom, e como eu comentei, né, por mais que Sekhmet tenha essa característica da fúria, né, uma fúria que qualquer coisa poderia despertar essa fúria da deusa, e que os egípcios realmente temiam e acreditavam que coisas ruins poderiam ser trazidas pela fúria da deusa, por outro lado, ela tem a sua característica protetora. Afinal, como nós vimos pelo próprio mito da destruição da humanidade, que Sekhmet protege o seu pai, né, daqueles que estavam se opondo, se colocando contra ele. A gente também encontra nos livros funerários a presença de Sekhmet na barca noturna de Ra, para tentar, para ajudar também a conter a serpente Apep, que todas as noites tentava, né, acabar com o seu pai. E a gente tem também que, geralmente, Sekhmet, né, no conceito egípcio, quando ela atua justamente, como nós comentamos, para a manutenção da ordem. Então, diante de tudo isso, para o egípcio antigo, ela tinha, sim, um importante papel de proteção. Por isso era comum o uso de amuletos. Aqui, por exemplo, nós temos, né, um aegis com a face da deusa, né, da leoa, com disco solar, o Uraeus, né? Então, ele vai ser utilizado para quê? Para que aquele que porta o amuleto solicitar, apaziguar a deusa e solicitar, então, que ela proteja, né, dos diversos males que poderiam acometer. E, em especial, os egípcios acreditavam que muitas vezes
questões ruins poderiam acontecer em momentos de transição, porque seriam momentos de transição que forças hostis poderiam chegar ao Egito ou à vida das pessoas, como, por exemplo, na passagem de um ano, entre uma estação do ano e outra, até mesmo entre, né, o fim do dia e o início da noite. Então, por conta disso, era importante, muitas vezes, o uso de amuletos, tanto que no próprio Ano Novo egípcio era comum presentear muitas vezes as pessoas com o amuleto, com a efígie da deusa, né? E claro que também os ritos dedicados à própria divindade. E só para comentar exemplo de curiosidade que eu acabei deixando passar, a gente tem em museus europeus, nos Estados Unidos e também no Egito, grande parte das representações de Sekhmet, como essa que nós temos aqui, né? Ou ela, como eu comentei, ela sentada no seu trono, ou de pé, e grande parte dessas estátuas, elas têm cerca de 1,78 m de altura. Esta em especial está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Nós encontramos também, né, no Museu Britânico, no Museu de Turim. E o que acontece? Acredita-se que foram realizadas cerca de 700 estátuas da deusa e que elas estão associadas ao período de governo do faraó Amenhotep III, né, o pai do faraó Akhenaton, ou seja, governante da 18ª dinastia. Essas estátuas, grande parte delas foram encontradas no templo da deusa Mut, em Karnak. Porém, hoje sabe-se que esse não era o local original dessas estátuas, e que sim, elas estavam no templo funerário do faraó, né, em Menon, na verdade, e que depois, possivelmente na 19ª dinastia, é que grande parte delas teria sido levadas para lá, e que muitas delas, inclusive, acabaram sendo destruídas. O motivo do rei ter feito tantas estátuas de Sekhmet até hoje, de Diodorito Negro, até hoje é algo que não se tem certeza ao certo, se foi de repente na comemoração do jubileu do próprio faraó, se de repente ele estava acometido por uma doença, possivelmente não, porque análises da sua múmia descartaram essa ideia, né? Se foi para agradecer que o Egito tivesse livrado de um período de doenças, de peste, ou há aqueles também que correlacionam que já que o período deste faraó esteve marcado por uma crescente solarização e uma relação do próprio rei ao deus Sol, né, que essa também aproximação do rei a Sekhmet poderia estar dentro deste contexto. Porém, como eu comentei, certeza ao certo da quantidade de estátuas da deusa realizadas nesse período não é certo, né? O fato é que nós temos, felizmente, né, em grande parte dos museus, e também no próprio templo, né, representações, né, da deusa, que é esta representação mais comum. E eu agradeço, então, a atenção de vocês, e agora, então, passo a palavra ao Everson. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, então nós vamos começar a falar agora sobre esse deus, né, especificamente lunar, que é o deus Khonsu, né? Bom, sobre o Khonsu, né, então ele aparece, né, muitas vezes, na grande maioria das vezes, representado dessa forma, como se fosse um menino, né? Então com roupas que são, na verdade, justas, quando não são com roupas justas, na forma mumificada, né? E também aparece com a trança de Horus, né? Então, ou seja, uma trança que indica que ele está em estado juvenil, que é realmente um jovem, né? O que acontece também é que o Khonsu, ele aparece com este símbolo na cabeça dele, a coroa, né, que é a própria lua, né, então a forma da lua crescente, né, então na grande maioria das vezes ele aparece com esta coroa sob a cabeça dele, né. Além disso, ele também vai ser representado com a barba, como vocês estão vendo aqui no relevo, ou então nas estátuas, né, vai ser representado também com o cetro Reká, com o cetro Nekaka, que são cetros de poder, o cetro Jet, né, então, do símbolo Jet, que quer dizer estabilidade, e o símbolo Uas, que também é um cetro de poder. Então, na grande maioria das figuras, ele vai aparecer dessa maneira, tá?
Bom, aqui nós vamos ver então alguns exemplares da representação de Khonsu nessa forma humana dele, né? Então aqui uma estátua da 18ª dinastia. Na verdade temos aqui a figura do rosto de Tutankhamon representado como se fosse o deus Khonsu, né? Então essa estátua está hoje no Museu do Cairo. Né? A estátua que está ao lado já é da 25ª dinastia e ela está no Museu do Louvre, né? Então é uma estátua do período tardio. Enquanto que este relevo que vemos aqui, bastante colorido, muito bonito, nós vimos na live passada, né? Então está na tumba de Ramsés VI, lá no Vale dos Reis, uma tumba da 20ª dinastia, tá? Todos eles, como vocês podem ver, independente da época, representados quase que da mesma forma, tá? Bom, outro formato também de Khonsu é este, né? Então, o antroposomorfo, ou seja, o corpo de homem e a cabeça de um animal, né? Então, o falcão. Por que o falcão foi escolhido para representar Khonsu também, né? Justamente porque Khonsu é considerado como um deus do céu, um deus relacionado ao céu, tal como Horus, tal como Montu e principalmente tal como Ra. Né? Então, por isso que o falcão foi associado ao deus Khonsu. Tá? Então, porque ele tem essa relação com o céu, né? E justamente porque ele é deus lunar, né? Aí vocês podem observar também a pintura mural, né, então da tumba de Montuhotep, um príncipe, né, então da 20ª dinastia, filho de Ramsés IX, e a estátua que está no Museu de Walters, né, Art Museum, que é da 25ª dinastia também, período tardio. Tá? Bom, em relação a este nome, né, então Khonsu, né, como que ele se escreve, o que que significa, né? Vocês podem ver que eles se escrevem com uma placenta, o símbolo da placenta, uma linha d'água, justamente aqui a cana em flor, né, e vamos observar também justamente a codorna, né? Então, o que que são esses símbolos? Vão significar justamente Khonsu, né, ou como o egípcio provavelmente falava, Hansu, né, algo assim, né? Vamos lembrar que a língua egípcia é bem diferente da nossa, e tem, vamos dizer, pronúncias que nós não temos, né? Então fica bem diferente, mas acabamos traduzindo como Khonsu. Esta palavra, este nome, Khonsu, ele pode ter sido derivado de uma outra palavra que é Kenes, né? E esta palavra, que também se escreve com a placenta, com a linha d'água, com o ferrolho e mais o par de pernas, pode significar atravessar a região, viajar ou espalhar e propagar, né? E ainda tem outra palavra parecida, mesma pronúncia, que é escrita com os mesmos símbolos que nós vimos anteriormente, só que o determinativo é esse touro de cabeça dupla, né? Então, que quer dizer mover em duas direções. Independente de qual palavra tenha derivado o seu nome, nós podemos observar que ele faz referência, né, as duas palavras fazem referência ao próprio movimento lunar, né, ou seja, atravessa a região, viaja, propaga ou espalha, né, move em duas direções, que é um movimento que a Lua faz, né, ou que lembra esse movimento que a Lua acaba fazendo todas as noites, né, e que o egípcio reparava e acabava notando de alguma forma e se utilizando de alguma forma disso, né. É claro que a Lua, né, ela não era chamada de Khonsu, ela era chamada de Iá, né? Então, o corpo celeste, né? E era escrito dessa maneira, com o determinativo, que vocês também já viram, né? Então, que está sobre a cabeça de Khonsu, só que aqui ele está de lado, né? Mas esse símbolo, ele pode ser escrito também de ponta cabeça, pode ser escrito também na forma como está na coroa de Khonsu, né? Ou desta mesma forma que vocês estão vendo. As fases da Lua também eram notadas pelos egípcios, e eles acabavam também, em alguma ocasião, desenhando o formato de alguma dessas luas, né, como é o caso da Lua Nova, Pescidentil, né, então, que é escrito com o formato da Lua, né, mais a linha d'água, o pássaro til e o determinativo. Né. E é claro que os outros formatos da Lua também eram reparados e eram declarados como Semedete, que é a Lua cheia, Denit, que é crescente ou a minguante, né? Mas esses dois formatos têm uma relação especial com a própria coroa deste deus. Tá? Bom, para que nós possamos entender o significado de Khonsu, além de ser o deus majoritariamente lunar, né, nós temos que entrar em contato com aquilo que Plutarco, né, acabou falando sobre esse deus, né, e ele tem então essa relação, né, o Plutarco ele traz essa relação
com Nut e Geb, né? Então os deuses ali do céu e da terra, né? Aquele casal que forma o céu e a terra, né? E que a Nut ela acaba engravidando, né? Mas Ra, se sentindo de certa forma traído, se sentindo também enraivecido, proíbe que Nut tenha os seus filhos ao longo dos 360 dias do calendário egípcio. Né? Então, nessa época, o calendário tinha 360 dias. O que acontece, então, é que Nut pede ajuda a Tote, que é deus da sabedoria, também deus lunar, né? E Tote resolve ir até Khonsu, que já era conhecido, segundo o Plutarco, né? Já era conhecido aí por ser um deus que gostava muito de jogar Senet, né? Aquele jogo que nós mostramos também em uma outra live, está disponível aqui no nosso Facebook. E os dois deuses então jogam partidas. E o Khonsu estava crente de que iria vencer Thoth, né? Já que ele gostava muito do jogo. O que acontece que Thoth é deus da sabedoria e conseguiu vencer todas as vezes o Khonsu. Então, Khonsu, espantado, ofereceu então as luas, né, como se diz, as luas, ou então a luz da lua, para o Thoth, né, então algumas de suas luzes de lua. E o Thoth utiliza essas luzes, ou utiliza essas noites da lua, justamente para criar mais 5 dias que foram adicionados ao calendário egípcio, fazendo com que o calendário passasse a ter 365 dias e não mais 360. Esses 5 dias foram chamados de dias epagômenos, são os 5 primeiros dias do ano. Nós já falamos desses dias várias vezes nas nossas lives, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de agricultura, quando falamos de calendário, né? E esses 5 dias, então, eram comemorados pelos egípcios por conta do nascimento de cada um deles, dos deuses Osíris, Ísis, Nefte, Sete e Horus, o Velho. Né? Então, são os dias epagômenos, né? Então, que eram dias de festividade para os egípcios e que celebrava-se, então, o nascimento desses 5 deuses. Né? E, claro, a partir disso vinha toda a questão da mitologia, do assassinato de Osíris por Sete, das contendas de Horus com Sete e também aí da coroação de Horus pelo seu avô, o Ra, né? Então, o deus Ra. Tá? Bom, claro que esta mitologia foi contada pelo Plutarco, que ele interpretou, né, então, nessa época que ele viajou para o Egito e do que ele observou e conseguiu compreender do que os egípcios estavam falando. Né? Agora, como que os egípcios viam o Khonsu e como que a mitologia evoluiu em relação ao Khonsu? Né? Então, o Khonsu ele não permaneceu da mesma maneira que ele surgiu lá no Egito Antigo. Ao longo desses 3.000 anos, né, então, de história escrita, né, os egípcios eles modificaram a visão que tinham sobre o deus Khonsu. Então, indo lá para o texto das pirâmides, lá na quinta dinastia, com a pirâmide do faraó Unas, né, que vocês estão vendo aí na tela, na parede leste, né, então da câmara funerária da pirâmide de Unas, né, nós vamos encontrar aquilo que é chamado hoje de hino canibal, né, então, e esse hino canibal faz parte do texto das pirâmides, né, então nos encantamentos 273 e 274, que estão na parede leste, que é essa parede que vocês estão vendo aqui, né, ele diz o seguinte, né, entre tudo aquilo que está sendo dito: Unas é aquele que devora os homens, né? Agora você já entende por que hino canibal, né? Que alimenta os deuses. Este é Khonsu, destruidor dos senhores, que corta suas gargantas para Unas, que rasga suas entranhas por ele, né? Quando nós vemos isso aqui, o que dá para interpretar é que o Khonsu, ele acaba dando ao rei o poder para caçar e se alimentar de certas divindades. E a partir disso ele absorve as forças que essas divindades possuem, né? Então, Khonsu, nesse momento, ele é um deus de aspecto perigoso. Vamos lembrar que os deuses, eles têm aspectos positivos, negativos e neutros, né? Então, ou seja, e a mesma coisa acontece com Khonsu, assim como acontece com Osíris, assim como acontece com Ra, né? Então, com esse aspecto, vamos dizer, mais negativo, né, então, do Khonsu, ele é perigoso para essas outras divindades que são inimigas do rei, né? Mas ele é benéfico, ele tem um aspecto positivo para o rei, porque ajuda o rei a localizar e a destruir os inimigos, né? Bom,
E aí, com a evolução cultural do Egito, né, passando ao primeiro período intermediário e a criação do livro dos sarcófagos, né, nós vamos encontrar o Khonsu sendo mencionado novamente, né, dessa vez com os encantamentos 258 e 310, né, então do texto dos sarcófagos. Né. Então, no encantamento 258, o Khonsu ele já tem um aspecto mais positivo em relação à pessoa, né? Então, Khonsu que vive nos corações, esse é o título que ele recebe, né? Mas no encantamento 310 ele continua com aquele aspecto mais negativo, raiva que queima os corações, né? Então, ou seja, ele tem um aspecto de auxílio, né? Então, aquele que escuta o coração, e nós já vimos, né? Também algo relacionado ao coração, e a raiva que queima os corações, ou seja, aquele que pune os corações, né? E o que vocês estão vendo aí é justamente um exemplar desse texto dos sarcófagos, que é o sarcófago de Imeni, né? Então está hoje no Museu de Luxor, referente ao primeiro período intermediário, né? Então aqui vocês veem o tampo e aqui o interior, então, desse sarcófago, para vocês verem a diferença cultural em relação ao texto das pirâmides, né? Bom, já no Reino Novo, né, o Khonsu ele finalmente toma aquela proeminência e faz parte do núcleo familiar e divino em Tebas, né? Então, ou seja, ele passa a ser um deus mais querido, né? Vamos dizer assim, com aspecto mais positivo, né? E ele também acaba sendo associado agora a Amon e Amut, né? Então, Amon ele também deixa de ser aquele deus que era apenas o deus inerte da Alguidoada para ser o deus que existia antes de todos os deuses e criou o resto da Alguidoado, né? Então, os teólogos, né, então, egípcios dessa época deram um jeito de fazer com que o Amon se tornasse, né, então, digamos assim, o criador do universo, né? Então, ou seja, se nós tínhamos lá a cosmogonia menfita, né, como a Vivian explicou para a gente, vamos ter a cosmogonia tebana, que vai falar que o Amon é justamente esse Deus criador e que o filho dele, o Khonsu, né, é justamente associado a essa família e a Mut também, né, sua esposa, né? Nessa época também, o Khonsu ele acaba sendo associado com a figura do touro, né? Então nós vamos ter com a lua nova, que vocês já sabem, precedentil, né? Significaria que ele era o aspecto do touro poderoso, né? Então uma espécie de título que os egípcios já tinham elaborado, por exemplo, para os faraós, justamente para mostrar que os faraós eram fortes como touros, né, e também se reproduziam como o próprio touro, né, então tem um aspecto tanto de força física quanto aspecto sexual, né. Vamos encontrar também a lua cheia, Semedet, né, que é o touro neutralizado, né, ou seja, o touro que fica calmo no campo, no pasto, né. Então, nós temos esse aspecto relacionado a ele. Vamos encontrar também no Reino Novo que ele passa a ser o controlador dos meses. Afinal de contas, os egípcios tinham o mês lunar, né? Além do calendário, vamos dizer, civil, né, que regia a agricultura, tinha também aí o calendário lunar, né? Por isso, controlador dos meses, né? Justamente porque o egípcio contava a partir das fases da lua. E também que ele tinha poder absoluto sobre divindades malignas que habitavam a terra, que habitavam o ar, o mar, o céu, né? E nós já vimos sobre essas, vamos dizer assim, essas divindades, né? Quando nós falamos lá na live sobre os animais egípcios, né? Então, quando nós falamos os animais egípcios e onde habitam, né? Justamente que existiam esses animais que eram, né? Vamos dizer assim, tanto aspectos malignos quanto positivos, né? Isso vai existir tanto para divindades quanto animais que representavam as divindades, né? Além disso, o Khonsu podia controlar o ataque, tal como a Sekhmet, né? Então, o ataque aos humanos, né? Ou seja, removia ou atacava, né? Então, dores, doenças, baixa produção na agricultura, né? Controlava a questão da maldade e também da própria morte, né? Então, ou seja, são aspectos que acabavam se misturando de alguma maneira, né? Esse relevo que vocês estão vendo aqui, ele pertence também ao templo de Karnak, né? Então, onde Amon, Mut e Khonsu eram efetivamente adorados, né? Bom, é claro que nessa época também o Khonsu ele recebeu divisões, né? Então divisões específicas. E essas divisões, como vocês estão vendo aí, né? Elas não são as únicas, são as principais, são as mais conhecidas, né? Sendo que as duas mais conhecidas dessas que eu coloquei para vocês são as Khonsu Neferhotep
e Khonsu-Paquered, né? Mas vamos ver cada uma delas. Khonsu-Neferhotep, que é a primeira, é Khonsu que está em Tebas, né? Então Khonsu que está ali no templo de Karnak. Ele é tido como o senhor de Maat, e esse epíteto ele era compartilhado com o deus Ptah. Vocês devem ter notado a semelhança que Khonsu tem com Ptah. O formato, né, o formato plástico deles é muito parecido, e é claro que tem uma conexão entre os dois deuses com relação à criação do universo, né? E aí nós vamos ter, então, o Khonsu Pakart, que é o segundo, né? Ele faz a personificação da luz, da lua crescente, né? Ele auxilia também no momento do parto, crescimento dos suprimentos nos armazéns, da agricultura, né? Aqui lembrando a questão justamente do calendário, né? E a época de plantação, a época de colheita, né? Ele é associado também ao ar fresco de Shu, mas não só isso, né? Vamos lembrar que Shu, dependendo do contexto da palavra, pode significar luz em egípcio antigo, né? Também ao Sol e à Lua da primavera, também é símbolo de luz renovada dos objetos celestes, né? Além de fonte de geração e reprodução, né? E aqui nós temos a conexão a partir daí com Horus, com Ra e com Min, né? Khonsu Paquered, com sua criança, né? Então que é o primeiro grande filho de Amon com a deusa Nubit, né? Mas também vemos aí com a deusa Mut, né? E aspecto aí do deus Ra, ou seja, aquele aspecto que ele nasce jovem, né, e morre envelhecido, né, vai para outro mundo envelhecido, né. Vamos encontrar também Khonsu Pai Sequer e Khonsu recebe Rahal, né, ou seja, são aspectos que controlam o destino, né, então, ou seja, o que providencia e o que decide o tempo de vida também, né. Bom, o faraó Ramsés III, né, ele também acabou ordenando o início da construção do templo de Khonsu, que é esse que eu coloquei na tela para vocês, né. Nesse templo, então, havia adoração desses aspectos que eu falei para vocês e também de outros aspectos menos conhecidos do próprio Deus, né. E é claro que a construção desse templo continuou ao longo aí dos governos, ao longo dos reinados e períodos, né? O que acontece, gente, é que esse templo é um templo menor que está dentro do templo de Karnak, né? Então vocês podem ver o grande recinto do templo de Karnak, né? O lago sagrado, os pilones, né? Então que se direcionam para o sul, e aqui na lateral vocês veem então o templo de Khonsu. É um templo quase que independente dentro ali do recinto do templo de Karnak, né? E ali, então, né, que se fazia justamente esse ponto inicial da via processional até o templo de Luxor, né? E aí, durante o festival do Ano Novo, né, a estátua do Khonsu, que ficava guardada dentro desse templo, acabava sendo levada, né, dentro da barca, tal como os outros deuses, até o templo de Luxor, né? Então, ou seja, que estava no sul, ou seja, durante a celebração ali do Amon Imipet Rezit, né? O Amon que está no Santuário do Sul, né? Ele acabava sendo levado para lá, enquanto seu pai e sua mãe já haviam sido levados também. Então ele era levado justamente para encontrar, né, os seus pais, né? E lá no templo de Luxor havia então os santuários para a guarda então dessas barcas, né? Bom, e partindo para o terceiro período intermediário, né, nós vamos encontrar também vamos dizer, uma grande proeminência, né, então, do deus Khonsu, né, justamente com a estela chamada de Ben-Tresh, ou estela de Bactã, como vocês estão vendo aí, né, ela pertence à 21ª dinastia, foi levada ao Museu do Louvre lá no ano de 1907, e é uma estela que foi feita em arenito, né, e ela tem mais ou menos aí uns 2 metros de altura por 1 metro de largura, né. Essa estela, ela acabou sendo atribuída pelos sacerdotes da 21ª dinastia do Templo de Khonsu, né, ao faraó Ramsés II, ou seja, de 800 anos antes. Por que isso? Porque eles queriam dar veracidade à história que está na estela, né? Então eles não podiam colocar que foi feito no reinado do governante e tal, justamente por conta da proximidade, né? Então de época e que as pessoas poderiam suspeitar. Agora, se a estela estivesse numa época de prosperidade, de paz, de grandiosidade, como foi a época de Ramsés II,
Todos iriam acreditar, né? E, portanto, os sacerdotes, eles iriam receber o quê? Eles iriam receber atributos, eles iriam receber proeminência, eles iriam receber maior importância também, assim como o próprio deus Khonsu, né? E o que essa estela diz? Ela diz que Ramsés II estava na cidade de Neherne, né? Então, uma cidade que ficaria no oeste da Síria, próximo ao rio Eufrates, né? Então, naquela região. E o que ele estaria fazendo lá? Ele estaria coletando tributos anuais, né? E aí, nesse momento, chegou um príncipe, né, que era o príncipe de Berkten. Infelizmente, o nome do príncipe não é relatado, mas já se esperava isso dos sacerdotes, né, para que ninguém checasse, né, então, essas informações. Então, o príncipe de Berkten, ele, assim como os outros, ofereceu presentes, né, como ouro, lápis-lazuli, turquesa, madeiras, tudo aquilo que o egípcio acreditava que era importante, né, então, para se receber no templo ou na tumba, né? E ele ofereceu, além disso, a filha mais velha também, não como oferenda, mas como esposa. Né? E bom, o que que acontece? O Ramsés ele aceitou essa esposa. Ela também não é relatada, não tem o nome dela. Então o Ramsés chama ela de Hanefer, que em egípcio quer dizer a beleza de Ra. Né? De tal beleza que a mulher deveria ser dotada. Tá? Bom, e o que, que vai acontecer então? 15 anos, durante o 15º ano de reinado ali de Ramsés II, o príncipe de Bectem acabou visitando então a sua filha na cidade de Tebas, né? Então ele viajou a Tebas para participar também das celebrações, né? E o que vai acontecer então é que o príncipe de Bectem relata para o Ramsés II que a irmã mais jovem da esposa dele, né, a princesa Benteresh, né, estava doente, né? Então o Ramsés ele ordenou médicos para a princesa. Então os médicos foram até ela e aí um deles, que era um escriba real chamado Terhut Embeb, informou que a doença na verdade era causada por uma divindade maligna, né, e que não podia ser expulsa. Então o príncipe do Bectem pediu ao rei que enviasse não um médico, mas um deus para combater essa divindade maligna, né? E aí o pedido do príncipe de Bectem foi atendido durante o festival de Amon, né? Então quando Ramsés teria recebido a mensagem de Khonsu Neferhotep, um daqueles aspectos, né, então do deus Khonsu. E através dessa prece que eu coloquei na tela para vocês, né? Então, ó meu querido senhor, eu vim novamente em vossa presença para pedir que olhe para a filha do príncipe de Bectem, né? E então o deus acabou colocando o seu poder na estátua. Vamos lembrar que a estátua é o recipiente, né? Então é o ambiente em que o deus pode colocar o seu K e receber oferendas, mas também enviar, né? Então essa estátua algum poder para um determinado local, né? Então, o Cade Khonsu teria entrado na estátua. A estátua foi levada, então, para o país do príncipe Bectem, né, então, onde levou aí cerca de 17 meses dessa jornada, né, e houve, então, finalmente, quando ele chegou lá, né, o confronto entre a divindade maligna e o deus Khonsu, né? E é claro que a divindade maligna reconheceu o poder de Khonsu, pediu perdão, pediu desculpas para o Khonsu, né? E para deixar, né, a princesa em paz, pediu apenas que uma festa fosse feita para ele e para o deus Khonsu, antes que os dois partissem para o mundo dos deuses novamente, né? Claro que o pedido ele foi aceito, né? E após a festa, os dois deuses voltaram para o mundo divino como prometido. E o que acontece é que o príncipe de Bectem ele ficou tão impressionado com o poder de Khonsu que ele resolveu não devolver a estátua para o Egito, né? O que acontece que 3 anos depois, né, durante uma visita também novamente do Bectem para o Egito, o Khonsu também teria retornado ao Egito na forma de um falcão dourado. E foi quando o príncipe viu, né, então essa cena, caiu em vergonha, teve uma crise de consciência e mandou devolver a estátua de volta para o Egito com numerosos tributos, né, então que foram colocados aos pés aí da estátua dentro do templo de Khonsu, no grande templo de Karnak. Vocês vejam que o egípcio ele deixa bem claro o que tem que ser feito, né, então, ou seja, tem que colocar ali tributos aos pés da estátua dentro do templo de Khonsu, que está lá no templo de Karnak, né? Então, ou seja, eles colocam na estela o que tem que ser feito ali para o deus Khonsu e, é claro, para eles também, né? Então, os tributos, vamos lembrar, quanto mais tributos, mais importância o templo também deveria ter, né?
Ah, e é claro, após a escrita deste texto, né, muitos egípcios passaram a ser batizados com o nome de Khonsu também, porque passaram a acreditar aí nesta história da Estela de Bentresh, né? Bom, já no período tardio, né, continuando a saga do Khonsu, nós vamos ver uma proeminência também em Tebas com um governante local, um governante chamado Montuerrat, uma espécie de prefeito, né? E esse governador da 25ª dinastia, ele resolveu aumentar a quantidade de oferendas para o templo de Khonsu, né? E renovou também as barcas sagradas dos aspectos do deus, né? Então, dentro do templo de Khonsu, não existia somente uma estátua, provavelmente existiam várias estátuas dos vários aspectos de Khonsu e, portanto, várias barcas, né? E aí esse governador mandou renovar. Por que, que ele manda fazer isso? Justamente por conta, talvez, aí do período de instabilidade que o Egito vivia já nesse período tardio, né, e de vários traumas que a sociedade egípcia já estava sofrendo neste momento. Né? E por fim, já no período ptolomaico, né, e período romano, o cônsul ele acabou sendo associado lá no templo de Coombo como filho de Sobek e Hathor. Né? Então, Sobek é aquele aspecto também relacionado ao deus solar, né, mas também aí relacionado à ideia da destruição do potencial destrutivo do rio Nilo e da Hathor, que é da deusa da feminilidade. Né? Então, o cônsul, assumindo um aspecto de Horus, ele acaba sendo colocado também como filho destes dois deuses. Né? Então, como nós podemos observar. E assim, né, nós temos toda a evolução, né, de como o Khonsu acabou sendo colocado dentro do Egito. Então, ou seja, um deus que nasce para o egípcio, de certa maneira, como um deus com aspecto mais maligno e que aos poucos, né, ele passa a ser referenciado como um deus mais aplacado, como um deus mais benéfico do que realmente maléfico. Né? Então, isso desde lá da época das pirâmides, passando aí durante todas as eras e chegando até o período ptolomaico e romano desta forma. Tá? E aqui, para finalizar, a bibliografia e as referências online que acabei utilizando para fazer essa live para vocês. Tá? Bom, eu vou chamar a Vivian novamente para que nós possamos, então, verificar as perguntas, né? Então, as possíveis perguntas que vocês têm, tá? Então, só um instantinho, por favor. A primeira pergunta que temos, então, é da Marina, né? Se ela pergunta, a representação permaneceu inalterada, ou seja, com aspecto de jovem, com a tela, com a trança de Horus? Isso mesmo, Marina, né? Na verdade, nós podemos ver que desde que a representação foi criada, né? Então, ali basicamente, já no Reino Novo, o Khonsu, ele permanece até o período ptolomaico, né, como nós vimos no Templo de Combo, da mesma forma, sendo representado da mesma forma. Só que, claro, a arte, né, do Egito ela vai mudando, né, e modas elas acabam sendo modificadas também, né, e portanto ele seguiu, né, mas o básico dele, a forma básica, permaneceu a mesma, tá? A segunda é a mesma pergunta, né? É, e na verdade, gente, essa foi a única pergunta de hoje, tá? Bom, se vocês tiverem então alguma pergunta, né? Aliás, o Guilherme também acabou de fazer uma pergunta, né? Ele pergunta: Consul com cabeça de falcão seria a mesma aparência de Horus e por quê, né? Bom, Guilherme, como eu tinha explicado, o Consul ele também é um deus relacionado ao céu, tá? Então por isso que os egípcios escolhem o falcão como um deus como um animal que representa, né? Então este deus. É, nós podemos encontrar de maneira mais rara o Khonsu sendo representado também como um babuíno, tá? Por quê? Porque o babuíno também adora, né? Então a imagem, né, das esferas, né? Então vamos dizer assim do disco solar principalmente, mas ele também faz isso de manhã quando tinha, né, a figura da Lua ali. Então o Khonsu ele pode ser representado também como babuíno, mas de maneira mais, vamos dizer assim, mais rara, né? Mas as duas principais representações são de ou antropomórfica ou antroposomórfica com cabeça de falcão, tá? Mas é justamente por conta dessa relação que ele tem com o céu, já que ele é deus da lua, tá? Então é por isso que ele é representado, tá? Vivian, você gostaria de colocar mais alguma coisa?
O seu microfone está... Isso. Então, gostaria só de agradecer, né? Se ninguém tem mais perguntas, a oportunidade da gente poder falar mais um pouquinho sobre Egito Antigo. Desejar um bom final de semana a todos. E daqui 2 semanas, né, nos encontramos aqui novamente com um novo tema sobre Egito Antigo. Isso mesmo. Então, desejamos um bom final de semana a todos, um bom finalzinho de sexta-feira, né? E até daqui 2 semanas, tá? Tchau, tchau.